Um abraço aí, pessoal, a todos aqueles que me assistem. Bom, o que a gente vai falar hoje é o seguinte: nós vamos falar hoje numa equação do primeiro grau. Geralmente, quando você vai olhar lá o teu livro lá, você vê uma fórmula assim, ó, ax mais b é igual a zero. Aí você tem assim, porque uma equação é uma sentença que depende de um valor de x para você tornar ela verdadeira. Então eu dependo desse valor aqui. Olha só, aqui o a, ele é um coeficiente, ou seja, um número que está multiplicando com x. Aqui é um b, é um número independente que não tem x. Tá? E aqui é o c. Sinal de igualdade zero. Olha só, um exemplo aqui melhor para a gente ver aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho essa equação aqui, ó. 2x menos 8 igual a zero. Aqui o x, quem é o a? Aqui é o 2. Quem é o b? É o 8. Então, o que consiste você resolver a equação? Você isolar o x para descobrir o valor de x para tornar a sentença ou a equação verdadeira. Essa equação, volto a dizer, ela tem um sinal de igualdade. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Vai fazer assim, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Você descobrindo aqui esse valor de x aqui, você vai tornar a sentença verdadeira. Tá? Muito bem. Então aqui, depois que você descobriu o valor de x, substituiu o valor de x dentro dessa equação aqui, você vai tornar essa igualdade verdadeira. Ou seja, esse lado a aqui tem que ser igual após o sinal de igualdade de lado b. Membro. Tá? O que você encontra no livro que se chama de quê? De membro. Primeiro membro e segundo membro. E toda vez que você observa aqui, por exemplo, no b, eu passei o b para o outro lado. Por que apareceu esse membro? Porque toda vez que eu mudo de um lado para o outro do sinal de igualdade, eu vou sempre trocar. Se eu passo do primeiro membro para o segundo, mudo de sinal. Se eu passo do segundo para o primeiro, eu também mudo de sinal. Tá? Muito bem. Então, quando você descobrir o valor de x, você vai ter o quê? Se eu substituir aqui o valor de x aqui não é zero, aqui também tem que ser zero. Então, esse primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro para tornar com que a minha sentença seja o quê? Verdadeira. A gente tem alguns exemplos aqui de equações que a gente vai resolver e depois a gente vai fazer a verificação para a gente ver se a sentença está verdadeira ou não. Muito bem. Então eu falei para você de equação, baseado no fato de quê? De que aqui eu tenho um sinal de igual. Se eu tivesse a mesma situação, ó, ax mais b é menor que zero, ax mais b é maior que zero, ax mais b é maior ou igual a zero, ou então ax mais ou menos, tanto faz, b é menor ou igual a zero, eu teria aqui o que eu chamaria de inequação. Tá? Inequação aqui, ó, aqui é uma equação. Aqui é o que? Uma inequação. Equação, sinal de igualdade. Inequação, sinal de desigualdade. Desigual. Tá? Então você pode dizer que é menor ou igual, maior ou igual, maior ou igual, menor ou igual. Essas são as respostas das inequações que você vai aprender tanto no primeiro grau, que a gente vai ver lá mais à frente, como também na inequação do segundo grau, que você também vai ver lá na frente. As equações, ela pode ser do primeiro grau, do segundo grau,
do terceiro grau ou do quarto grau, que a gente verá até a nona série. Aí, a partir do segundo grau em diante, da primeira série do segundo grau, você vai aprendendo a resolver equações de vários graus acima do quarto grau, que você aprende no nono ano, que é chamado de equação biquadrada do quarto grau. Tá? Muito bem. Então, olha só, quando você está resolvendo uma equação ou inequação, você tem o que se chama de um conjunto universo. E desse conjunto universo, você é um subconjunto do conjunto verdade. Tá? Como é que a gente traduz isso para você? Olha só. A gente vai traduzir para você o seguinte, olha só. Você tem aqui esse conjunto aqui, que é um conjunto dos naturais. Você tem esse conjunto aqui, que é o conjunto dos inteiros. Você tem esse conjunto aqui, que é o conjunto dos racionais. E você tem esse conjunto aqui, que é o conjunto dos reais. Tá, ó. Naturais, inteiros, racionais e reais. Tá? Muito bem. Quando você tem um asteriscozinho aqui, toda vez que você vê qualquer um desses conjuntos e você tem um asteriscozinho em cima desse conjunto, você pode dizer o seguinte, olha só, para você entender. N asterisco, quer dizer, todo o conjunto dos naturais, menos quem? O zero. Você vai tirar o zero desse conjunto, e não existe o zero, ele começa no 1. Quando você tem um conjunto dos inteiros, você vai ter menos o zero também. Então você vai ter aqui, olha só, você tem aqui o conjunto dos inteiros, 0, aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então você só não vai ter o zero nesse conjunto dos inteiros. O asterisco em cima. Tá? Quando você tiver o conjunto dos racionais, a mesma coisa. Você vai ter menos o zero. Você vai se considerar todos os elementos do conjunto, menos o quê? O zero. E quando você tiver o conjunto dos reais, novamente, todos os elementos menos quem? O zero. Tá? Muito bem. Então, olha só. Quando você resolve uma equação ou inequação, ela vai te dar uma resposta. O que a gente pode dizer é o seguinte, há uma situação que você tem que perceber o seguinte, quando você resolve uma equação ou inequação, ela vai te dar uma resposta. Agora, uma coisa que você nunca pode esquecer, naturais, inteiros, racionais, reais. Toda vez que você estiver resolvendo uma questão no concurso, ele não vai escrever para você números inteiros, não vai escrever para você números reais, ele vai abreviar, ele vai te dar essa simbologia aqui, né? Você não aprendeu aí no seu WhatsApp, no teu Facebook, tal, abreviar tudo? Então, muito bem. Quando você tiver matemática, a matemática vai muito mais antes que isso, ela abrevia também, através da simbologia. Então, o que acontece é o seguinte, você vai ter que olhar isso aqui e identificar. Então, o que pode acontecer com você? Você vai resolver uma questão, ele vai te pedir uma determinada resposta num determinado conjunto e você não achar, e vai te dar outra alternativa lá na múltipla escolha para você optar. Então, vamos imaginar aqui, um exemplo aqui, só para a gente ter um exemplo prático. Vamos imaginar que você pegou aqui, ó, uma dessas equações aqui e resolveu, qualquer uma. Aí você achou a resposta ali, por exemplo, vamos dizer, menos 5. Ele vai te pedir a resposta ali, ele vai te pedir a resposta assim, considerando que ele está te pedindo universo, aparece assim, universo igual aos naturais. Então ele está dizendo para você que o conjunto universo da resposta de uma determinada equação está no conjunto dos naturais.
se você achou a resposta menos 5, o que vai acontecer lá na tua questão lá do concurso lá? É isso que você tem que aprender para você não se enrolar. Você vai olhar assim, ó. Aí está lá assim, menos 5, está assim B, está 8, está aqui C, está 7 e está aqui D, conjunto vazio. Conjunto vazio. Obviamente, ou poderia até não estar nem menos 5, poderia estar qualquer outro número aqui. Poderia estar nem menos 5. Mas olha só, quando ele fala assim, ó, porque a questão vem assim, ó, resolva as equações, olha só, o título está aqui, vou até botar aqui para você entender a jogada. Resolva as equações com universo em naturais. Vai aparecer sim para você. Essa vai ser a coisa que vai aparecer para você. Aí o que vai acontecer? O universo está dentro do conjunto dos naturais. Então, se você achou o menos 5, o menos 5, ele não pertence ao conjunto dos naturais. Ele pertence ao conjunto dos inteiros. Não é o fato de você achou 5 que tua equação está errada, não, tua equação está certa. Agora, o que eu tenho que me pautar? Porque ele está dizendo para mim que o universo é em naturais. Então, menos 5 aqui, mesmo que eu tenha achado a resposta menos 5, que é a resposta da equação, não é suficiente para me responder o que ele pediu aqui. Então, se menos 5 não pertence ao conjunto dos naturais, então a minha resposta aqui correta é o quê? É o conjunto vazio. Então, cuidado! Que isso é uma coisa que aparentemente parece boboca, mas ela pode te pegar pelo pé e te enrolar. Induzir você ao erro. Tá? Segundo ponto. Ainda falando aqui da questão da mudança de sinal. Olha só, eu falei para você ainda agora que toda vez que você muda de um lado para o outro, você vai mudar de sinal, né? Você vai sempre mudar de sinal. Se eu passo por primeiro, mudo de sinal. Do primeiro para o segundo mudo de sinal, do segundo para o primeiro também mudo de sinal. Então acontece o seguinte, olha só, vamos imaginar que você, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, só para você entender. Vamos imaginar que você resolva aqui, ó, 3x é igual a 27. Peraí. 3x menos 1 é igual a 26. Bota aqui exemplo. Só um exemplo aqui para você entender. Para não ficar as coisas misturadas. Então o que você vai fazer? Vai mudar lá o menos 1, está no primeiro mesmo, vou passar para o segundo. Então você vai ter 3x é igual a 26. Mudei o sinal. Mais 1. 3x é igual a 27. X é igual a 27 sobre 3, que vai dar igual a 9. Tá? Muito bem. Acontece o seguinte. Vamos, para a gente não esquecer, vamos fazer logo aqui a verificação aqui. Que é o que eu falei ainda agora para você. A verificação. Eu falei que o x dá 9. Será que está correto? Então foi aquilo que eu falei para você. É um sinal de igualdade. O que está desse lado tem que ter o que está no primeiro membro, tem que ser igual ao que está no segundo membro. Então vamos verificar. Eu falei que o x é igual a 9. 3 vezes 9 menos 1 é igual a 26. Aqui está 26, aqui também tem que aparecer 26. 3 vezes 9, 27. 27 menos 1, 26. Então 26 igual a 26. Então essa equação está o quê? Está verdadeira. Tá? Um outro fator
que a gente também tem que observar aqui é o seguinte, olha só. Tanto faz você dizer nessa equação aqui que x é igual a 9 ou 9 é igual a x. Não faz diferença do 9 aparecer no primeiro membro ou no segundo membro. Isso aqui é um sinal de igualdade. É igual. Então não faz diferença. Às vezes o aluno acha que o x é que tem que ser igual a 9, não 9 que tem que ser igual a x, é a mesma coisa. Não vai mudar em nada. A afirmação que você está fazendo é a mesma. Por quê? Porque é um sinal de igualdade. Muito bem. Então acontece o seguinte, um outro detalhe que tem aqui. Vamos imaginar que você resolveu uma determinada equação e falou assim, x é igual a menos 9. Menos x é igual a 9. Ou menos x é igual a menos 9. Você tem três situações aqui. Aqui já está dando a resposta para você. X é igual a 9. X é igual a... Aí você tem assim, vamos multiplicar por menos 1 aqui, para poder fazer com que o segundo membro fique... Você não precisa isso. Se esse aqui, o primeiro membro está negativo, você de imediato pode transferir o sinal para o segundo membro. Você pode dizer que x é igual a menos 9. De imediato. Não precisa multiplicar por menos 1 não. Está aqui o primeiro membro negativo, você já está em x, então você já bota o menos para cá. X igual a menos, está resolvida a questão, a resposta aqui está, acabou. E se que os dois lados aqui são negativos, também não tem problema. Se os dois são negativos, a tua resposta é o quê? X é igual a 9. Não precisa você multiplicar por menos 1, os dois não, já é de imediato. Por quê? Porque aqui é de imediato. Porque se você vai fazer assim, ó, aqui na frente, o coeficiente do x que você aprendeu é sempre quem? 1. Não é isso? Sempre o coeficiente do x é 1. Então você teria aqui, ó, mais ou menos, só para você ter ideia, ó, eu teria que x é igual a menos 9 sobre menos 1. Menos dividido por menos dá o que? Mais. X é igual a mais 9. Você simplificaria simplesmente essa conta aqui que você faria subjetivamente. Tudo certo? Muito bem. Então, pessoal, essa é mais ou menos a explanação do que você pode aprender de equação. Nós falamos, se pautamos hoje basicamente equação. Depois nós vamos fazer bastante exercício de equação para você treinar bem, tá? Como linear, como também fracionária, para você pegar bastante o macete, para depois, mais à frente, a gente entrar em equação. Então eu tenho alguns exemplos aqui para você, que eu fiz aqui. Então nós vamos resolver aqui. Então vamos resolver aqui primeiro o exemplo 1. Tá? Vamos botar aqui as respostas. Primeira equação. 3x é igual a 18. X vai ser igual a 18 sobre 3. X vai ser igual a 6. Tá? Segundo exemplo. Tá aqui. 4x é igual a menos 20. X vai ser igual a menos 20 sobre 4, que vai ser igual a menos 5. Por que menos 5? Divisão de sinais contrários. Divisão de números inteiros com sinais contrários. Dá sempre o quê? Sempre negativo. Sinais iguais sempre positivo, sinais contrários sempre negativo. Então eu tenho aqui um menos daqui, um menos daqui. O mais daqui, ó, menos dividido por mais vai ser igual a quem? A menos. Menos 5. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 7x é igual a 21. X vai ser igual a 21 sobre menos 7. Mais dividido por menos vai dar o que? Menos. 21 dividido por 7 dá quanto? 3. Então, menos 3. Quarto exemplo.
2x menos 8 é igual a 0. Eu vou passar o menos 8 para o outro lado. 2x vai para o outro lado, vai ficar mais 8. Então x vai ficar igual a 8 sobre 2. X vai ser igual a 4. E finalmente, o quinto exemplo. 5x mais 30 é igual a 0. 5x é igual a menos 30. Passei o 30 para o outro lado, menos 30. Então x vai ser igual a menos 30 sobre 5, que vai dar igual a menos 6. Por quê? Menos dividido por mais dá menos, 30 dividido por 5 dá menos 6. Se você quiser fazer uma verificação de qualquer uma dessas equações aqui, é só você fazer exatamente o que eu fiz ali. Você vai pegar o quem? Vai pegar o x, vai substituir pelo valor de quem eu achei. Um exemplo aqui. Nessa equação número 5, eu tenho 5x, ó, isso aqui é o exemplo 5, só para você ter um exemplo. 5x mais 30 é igual a 0. No lugar do x, eu estou dizendo para mim, estou afirmando para você que o x é igual a quem? Menos 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 6. 5 vezes menos 6 mais 30 é igual a 0. Então, se aqui é 0, aqui também tem que dar quem? 0. Volto a afirmar, o que está de um lado tem que ser igual ao que vai ficar do outro. A mesma coisa, senão não há igualdade. Aí a resposta fica falsa. 5 mais 5 vezes menos 6 dá menos 30. Menos 30 mais 30 é igual a 0. Menos 30 mais 30 é 0. Então 0 é igual a 0. Então a tua sentença está aí resolvida e ela é verdadeira. Tá bom, pessoal? Então tá aqui os exemplos resolvidos. Nós vamos continuar a fazer mais algumas equações nas nossas futuras aulas. E por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.